É bom você estar debaixo de autoridade, amém? É bom ter alguém que seja sua cobertura, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Jeremias 32. Jeremias, capítulo de número 32, versos 38 a 41. Jeremias 32, 38 a 41. Está falando para você. Então, Deus é aquele que entra em aliança conosco. E dentro de uma aliança tem promessas. Dentro de uma aliança tem, de fato, a definição para a palavra aliança é um contrato, um acordo firmado entre duas partes. A palavra aliança também significa testamento. Por isso que é Velho Testamento, Novo Testamento. Testamento significa a última vontade de alguém para outrem. Então, num testamento ou numa aliança, existe uma vontade que é passada para o outro através das promessas. Então, dentro dessa aliança, que é considerado o mais sagrado pacto, e essa aliança é selada com sangue, dentro dessa aliança tem que conter promessas. E essas promessas dadas por Deus aqui, elas literalmente me fizeram pular da cadeira estudando isso, né? Estava olhando lá no avião, repassando, vindo para cá, olhando essas coisas, dá vontade de gritar dentro do avião. E eu sou meio doido. E é bom você dar uns gritos, porque o povo grita pelo que não tem futuro. E isso aqui é extraordinário. Olha lá. Eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Eu serei o seu. A pergunta número 1 aqui é: seu, está falando com quem? Uau, tem certeza? Então, ele está dizendo, não só de Abraão, não só de Isaac, não só de Jacó, eu serei o seu Deus. Então, é importante entendermos isso. Quando Deus é Deus sobre sua vida, o que é de Deus é seu, para que ele seja reconhecido como Deus na sua vida. Então Deus chamou Abraão e disse: Abraão, ande comigo, porque eu serei o seu Deus. Eu serei o seu provedor. Eu serei o seu mantenedor. Eu serei o seu guerreiro. Eu serei aquele que vai com você e lhe darei vitória em tudo, para que os outros olhem e vejam: esse é o Deus de Abraão. Abraão não é vencedor, mais que vencedor, simplesmente por ele só. Tem um Deus por trás dele. É chamado o Deus dos deuses. Vamos entender deuses. Quando a Bíblia diz Deus dos deuses, o que é que a gente pensa? Quais são os deuses que a gente pensa? O Deus do hindu, né? O da e tal. O Deus da Índia, que são os ratos, então é Deus. E por aí vai, não vou falar nisso não. Mas quando a Bíblia chama Deus dos deuses, a Bíblia não está falando desses deuses pagãos não. Porque a Bíblia diz que Deus diz para nós, Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Eu disse: vós sois deuses. Então Deus é Deus dos deuses. Como ele é rei dos reis, como ele é senhor dos senhores. Você é o senhor da história, você é o rei. Deus é aquele que domina no seu reino. E o que foi que Deus fez para você ser Deus? Ele lhe deu domínio, lhe deu poder e lhe deu autoridade.
E aí ele disse: governa aí que eu governo aqui. Você desliga aí, eu desligo aqui. Você liga aí, eu ligo aqui. Então, o diabo olhou para você e disse: não pode, porque eu queria ser isso. E agora Deus fez ele Deus. Foi por isso que o diabo fez tudo para tomar a posição do homem. Quando ele tomou a posição do homem, ele passou a ser o Deus desse século, que era para ser o homem. Vocês estão comigo? Verso 39, presta atenção. Deus está dizendo: lhe darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Sua vida vai refletir no sucesso dos seus descendentes. Quando você estuda a Bíblia, você vê lá Joel dizendo: eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador, devorador e destruidor. Aí você vê 4 classes de demônio: migrador, cortador, devorador, destruidor. Todos eles. Para cada um deles, Deus tem algo para nós: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que foi que Jesus veio te dar? Vida em abundância. Vida em abundância. Por que abundância? Porque abundância é quando você já está lotado até o topo. Você já não precisa de mais nada. Então, boa medida, recalcada e sacudida é para você. Transbordante já é para os outros. Aí os egoístas fazem: Deus, não me dê muito para eu não me esquecer, não me dê pouquinho para eu não vir reclamar, me dê só o suficiente. Isso não é nova aliança, porque Jesus veio te dar abundância. Abundância é quando você já tem tudo, nem precisa mais, porque é através de você que os outros vão ser alcançados. As pessoas que colarem com você começam a ser abençoadas e dizem: eu quero esse Deus que você tem. Então não creia para pouca coisa não, meu amigo. Imagine que você é o cálice que Deus pegou na lama, lavou você e botou você em cima de vários outros cálices que estão sofrendo, e Deus bota você aqui para encher você, para você começar a transbordar. Amados, preste uma coisa: Deus não trouxe você aqui simplesmente só para você ouvir. Ele está enchendo você, enchendo você, enchendo você, porque tem muitas pessoas que vão depender do seu sucesso para crer em Deus. E o diabo quer limitar você, mas eu quebro isso no nome de Jesus. Eu anulo isso no nome de Jesus, porque está escrito: se quiser me ouvir, vai comer o quê? Em todos os sentidos. Espiritualmente eu creio que vocês estão comendo melhor. Mas aí vem o melhor em todas as áreas, para que os outros olhem para você e digam: tem um Deus diferente. Olha só, o indivíduo quer prosperar no mundo. Aí ele diz: quer que eu vou lá no terreiro, eu vou pagar tanto. Aí o cara pega a galinha, derrama o sangue, faz um pacto, começa a prosperar. Porque o diabo está roubando dele e ele não sabe. O diabo está roubando a vida dele. O diabo pode facilitar algumas coisas aqui, mas está tirando a vida, que é o bem mais precioso que ele tem. Aí ele tem dinheiro e não tem paz com o dinheiro que ganhou. E o dinheiro que ele tem é como juntando para um saco furado. Agora imagine se um macumbeiro pegar teu nome e tentar fazer uma macumba para tu na encruzilhada, com o sangue de uma galinha preta. Vê se tem condição daquele sangue da galinha cobrir o sangue de Jesus que cobre sua vida. Aleluia.
Aleluia. Aí, ó. Oh, aleluia. Obrigado pela sua palavra. Então, o que é uma galinha preta? Da onde veio a galinha? Veja, você não tem nem que se preocupar com isso. Sabe de onde veio a galinha? Do pó da terra. Deus olhou para a terra e disse: terra, produza. Aí a terra produziu a galinha. O homem foi feito do pó, mas a galinha não tem o sopro, o homem tem o sopro. Por isso que o homem é a coroa da criação. Naturalmente falando, o homem já é maior do que a galinha. Então, e agora você é lavado pelo sangue? Só para exemplificar, quando Deus foi tirar o povo do Egito, Moisés disse: essa noite vocês vão tomar a ceia, e vocês vão se lembrar, vão comer com pães e ervas amargas, para se lembrar o tempo que vocês passaram aqui. E vocês vão sair com ouro, vão sair com prata, vão sair com tudo. Porque o sangue do animal que vocês vão comer, que representava o cordeiro, que representava Cristo, vocês vão pegar aquele sangue e vão aspergir a casa de vocês. Vocês vão apenas marcar a casa. E quando o anjo da morte vier, ele vai ver o sinal do sangue. Quando ele vê o sinal do sangue, ele sabe que ali não pode tocar em ninguém. Você não só tem uma marquinha de sangue, não. Você foi lavado. 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 Tudo na sua vida está passado debaixo do sangue de Jesus. Quer vencer pensamentos de perturbação? Clama o sangue. O sangue de Jesus destrói qualquer pensamento. Dardos inflamados do maligno são pensamentos ardentes na mente de alguém, que ela se vê dentro daquilo que gera medo, ansiedade, preocupação. Quando esse pensamento vier, que está roubando sua paz, sua alegria, não é o pensamento de Deus. Como é que eu venço isso? Sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Você vai ver o pensamento fazer. Agora, preste atenção no versículo 40. Olha que coisa extraordinária. Farei com eles uma aliança eterna. Lembra lá de Hebreus 9?
Cristo, pelo sangue, ofereceu e obteve para nós uma eterna redenção. Isso aqui está falando de você. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de lhe fazer, de fazer-lhes o bem. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. Então não é Deus que bota doença, porque doença não é bom. E Deus disse: jamais eu me desvio de fazer o bem para ele. A Bíblia diz que Deus não tem sombra de variação. Veja, eu estou aqui. Se a luz estiver aqui na frente, a sombra está atrás. Se a luz estiver do meu lado direito, a sombra está na esquerda. Se a luz estiver do lado esquerdo, a sombra vai para a direita. Então, de acordo com a luz, ou a posição que eu estou em relação à luz, a sombra varia. Deus, nem a sombra varia. Primeiro porque Ele é a luz. Então, Ele não está de frente para a luz sai dele já. E a sombra dele, se a sombra não varia, imagina ele. Por isso que no Salmos 89:34 diz: não alterarei o que disse os meus lábios. Eu não alterarei o que saiu da minha boca. Uma das coisas que saiu é: eu não vou deixar de fazer bem a você. Deus está dizendo: eu não vou deixar de fazer bem a você. Eu não vou deixar de fazer bem a você. Jamais eu me desvio disso. Agora, olha que coisa extraordinária. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca... Olha o que é que Deus vai botar. Temor para você não se apartar dele. Só isso. É um amor extraordinário, né? Olha lá, 41. Eu me alegrarei por causa deles. Deus está dizendo: eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Vai para Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Presta atenção. Não digas no teu coração, não diga isso, no coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Não diga isso. Não diga isso. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, 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 Ele quer ser o seu Deus particular. O teu Deus, presta atenção, é Ele que te dá força, é Ele que te dá habilidade, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá capacidade. Para quê? Para adquirir riqueza. Riqueza é mais do que dinheiro. Dinheiro incluído dentro da riqueza. Mas riqueza é mais do que dinheiro. Deus não promete lhe dar dinheiro, Ele promete lhe dar riqueza. Porque quem tem dinheiro e não tem saúde não tem riqueza, só tem dinheiro. Porque o dinheiro não compra saúde. Mas quem tem riqueza tem dinheiro e tem saúde, tem paz, tem alegria, tem vida no espírito, tem vida natural, tem vida em todas as áreas. Por isso que Deus lhe deu riqueza. E olha, Ele lhe dá poder. Lembra o que Jesus disse? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que esse poder? Para adquirir essa riqueza. Por que Deus quer você próspero? Preste atenção. Por que Deus quer você próspero? Confirmando a aliança. Uau! Deus quer fazer isso por você para confirmar a aliança. Confirmar a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Deus quer confirmar a aliança na sua vida.
Quando Deus lhe prospera, Ele está fazendo aquilo para confirmar a aliança. É a minha parte. Você não me deixa, você não me abandona, você me ama, você me serve. Essa é a sua parte na aliança. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com tudo que tu tens. Faça isso, somente isso. E Deus vai fazer a parte dele na aliança. Quando nós entendemos a aliança, nós entendemos a teologia corrente. Teologia corrente, ela vem da atribuição de que tudo vem de Deus, por causa da aliança. Então muitas coisas no Velho Testamento, quando você lê, o Senhor te mandará a tisica, o Senhor enviará a febre, o Senhor enviará. Quando você lê esses termos, principalmente em Deuteronômio capítulo 28, aí você diz, Deus bota doença, olha aqui. Quem não entende a teologia corrente, que é a teologia atribuída pela aliança, onde tudo vem da aliança. Vamos dar um exemplo. Eu faço uma aliança aqui com meu irmão, e dentro dessa aliança é promulgado bênção e maldição. No Velho Testamento, quando alguém quebrava uma aliança, o que era dito era o seguinte: e veio maldição da parte de Sérgio sobre a vida do irmão. Por quê? O povo entendia que ele tinha quebrado a aliança comigo. Se eu quebrasse a aliança com ele, viria. Como é seu nome? Veio maldição da parte de Wendel. Então o povo entendia que quem tinha quebrado a aliança era eu. Por isso que no Velho Testamento está lá sempre atribuído a Deus. Porque Deus nunca quebrou a parte dele, mas o homem quebrava. É como um contrato que você faz. Você aluga um prédio e é aplicado no prédio as bênçãos do aluguel e a maldição se você alugar para outro, se você quebrar o contrato, se você sair antes do tempo, você tem que cumprir o contrato. Isso é chamado aliança. O lado de Deus, ele nunca quebrou, porque ele é fiel para cumprir o que falou. Mas todos os homens quebraram. Por que Abraão não podia ser perfeito? Porque na hora que ele precisou confiar em Deus, ele não confiou. E aí, quando o rei viu a mulher dele, bonita demais, uma velhona de 90 anos que o rei ficou doido. A mulher era bonita, hein? Aí Abraão mentiu. Ele não confiou em Deus que tinha uma aliança. Então Abraão não prestava para a aliança eterna. Tira Abraão. Isaac fez a mesma coisa do pai. Jacó nem se fala. Aí quando Deus disse, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Esse cara é fantástico. Davi estava lá, meu Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, meu babá. Aí viu Betseba, ele disse, perdoa aí. Aí Davi não serve para a aliança porque o sangue dele foi contaminado pelo pecado. Aí vamos atrás de Isaías. Eu vi o Senhor. Ai de mim, eu vou perecendo. Eu habito no meio do povo de impuros lábios. Não dá. Aí todos os homens que vêm, Deus tentando fazer aliança com eles, uma aliança eterna, mas todos eles tinham falha, todos eles tinham pecado, todos eles tinham desobedecido. Mas veio um que nunca pecou, que nunca desobedeceu, que fez tudo que o pai disse, este é o meu filho amado, eu tenho grande alegria com ele. Ele cumpriu toda a exigência e esse Deus fez aliança com ele. E agora você está em Cristo. Aleluia. Me traga uma cadeira aí, por favor, monitor. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Hebreus 9. Hebreus 9, 12. Obrigado, minha amada. Muito obrigado. Hebreus 9, 12. E por meio do sangue de bodes e bezerros, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados,
quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus, a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é, diga, Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam. Os chamados recebam. Os chamados recebam. Os chamados recebam. Não está dizendo os chamados faça campanha. Os chamados faça corrente. Os chamados recebam. 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 Receba sua cura. Receba sua libertação. Receba seu milagre. Receba sua prosperidade. Receba. Receba. Só aceite isso. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, vamos ler juntos? Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Um exemplo. Eu digo assim, eu vou deixar para você essa guitarra, essa bateria, essa caixa de som, esse ar-condicionado, esse relógio, o iPad, essa cadeira, o púlpito, eu vou deixar para você. E eu boto no meu testamento, é a minha vontade que tudo isso seja dele, tal, tal, tal. Mas só tem uma condição para isso acontecer. Eu tenho que morrer. Se eu não morrer, você não pode pegar o testamento, ir lá no juiz e dizer, seu juiz, eu estou precisando demais da caixa de som que o pastor me prometeu. E aí eu disse, e ele morreu? Não, ele disse, testamento vale nada. Você entende porque o Velho Testamento não vale nada? Porque quem dá o testamento não morre. Quem morreu? Os pombinhos, a rolinha, os passinhos, os bode. Quem morreu foi ele. Deu não. Não tem como o testamento ter força de lei. Aí, quando entra o outro sacerdote, que é Cristo, ele muda, porque a Bíblia diz, muda o sacerdote, muda a lei. Quando ele entra, ele diz, a lei não diz isso, eu digo isso. A lei não diz isso, eu digo isso. A lei não diz isso, eu digo isso. Aí ele remove o primeiro e estabelece o segundo. Quando tudo está estabelecido, ele morre. A morte dele, o testamento entra em vigor. E ele não só morreu, mas ele ressuscitou para confirmar que se você recebeu o testamento. É por isso que hoje você só chega lá e diz, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, por causa do testamento. Presta atenção. Deus estava sentado lá no seu trono de glória. Lá naquela bateria, Deus estava lá. E Deus criou o homem, botou na terra, mas Deus lhe deu domínio e autoridade. O homem está aqui. Me dê uma carteira de identidade aí, ou motorista, alguma coisa. Qualquer coisa aí. Aqui, peguei, obrigado. Então aqui é a identidade dele. Então Deus criou Carlos Henrique Silva Araújo dos Santos. Pronto. Então Carlos foi criado, naquela época o nome era Adão, foi criado, mas Adão estava aqui. Isso aqui é a posição de autoridade, se chama assentado. Quando o homem caiu, não foi uma queda que ele levou tropeçando, ele caiu daqui, da posição que Deus colocou a ele para dominar a terra. Deus domina lá e o homem domina aqui. O homem assentado aqui, nessa posição de autoridade, que se chama trono, porque trono não é uma cadeira. Trono é uma posição. O homem está entronizado. Deus disse, eu te dou domínio. Então o homem estava aqui. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele cai dessa posição. Quem toma essa posição? Satanás. O homem agora não tinha como voltar, porque o homem perdeu a posição espiritual.
e estava com a natureza do pecado dentro dele. Então, quando ele vinha aqui, o reflexo do diabo nele, como um espelho, refletiu o pecado dele. Isso é chamado de condenação. Um exemplo: se você deve a alguém e você está lá passeando no shopping, vê aquela pessoa, a presença dela lhe causa constrangimento. Isso se chama dívida. A dívida lhe tira a autoridade, lhe tira o poder, lhe tira a graça. Você diz: vamos embora, já está bom, já andei demais. Então, você está numa festa, aleluia, glória a Deus. O irmão chegou, você diz: eita, ele vai me ver aqui na festa. Primeira coisa, ele não está nem pensando em lhe cobrar. Você diz: oi, amado, tudo bom? Eu vou te pagar, rapaz. E a pessoa não está nem pensando nisso, porque a dívida causa um senso chamado condenação. Então, quando o homem olhava, viu o pecado, não tinha, isso tira a autoridade do homem. Foi o que Deus fez. Deus enviou a sua palavra. A palavra veio como um homem e enfrenta ele. E aí, já a Bíblia diz que ele toma toda a autoridade. A palavra assume os lugares celestiais. Ela se assenta nessa posição, como ele está assentado lá. A palavra está assentada nos lugares celestiais. Para você ser abençoado, sabe o que ele fez? Ele pegou você, e agora você morre com Cristo, você entra na palavra, essa agora é sua identidade. Ele pega você e coloca você assentado nele. Agora, presta atenção. Você pode correr depois dessa, presta atenção. Aqui, antes da palavra, o diabo conseguiria removê-lo, como conseguiu enganá-lo. Mas agora você tem a palavra para não ser enganado. Agora, para o diabo remover você, ele tem que remover a palavra. Eu acho meio difícil. Por isso que você precisa saber quem é você na palavra. Porque a palavra está sentada nos lugares celestiais e você está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Cristo está lá, você está lá. Aleluia. Não tem como tirar a palavra daqui mais. Porque Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Quando você diz: Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz, Deus já sabe. Porque a Bíblia diz: no nome dele, na memória dele está o desejo da nossa alma. Tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, pela palavra, já é seu. Só tem uma maneira de você sair daqui. Deus não lhe tira, a palavra não lhe tira, o diabo não lhe tira, o homem sai. Porque você tem ainda uma coisa chamada livre-arbítrio. E existe uma maneira de sair daqui, andando na carne. A carne é inimizade contra Deus, ela é morte, ela é separação. Você sabe que morte não é o fim das coisas, morte é separação. Há 3 tipos de morte, quais são elas? Espiritual, física e eterna. Então, por causa de Cristo, você não é mais morto espiritualmente. Você tem a vida eterna. Você está vivo fisicamente, mas daqui a 100 anos a gente não vai estar aqui mais. O físico morre, mas o espírito continua vivo. Por causa da justiça, que é mediante o sangue. É aí onde entra o plano extraordinário de Deus chamado redenção. Porque redenção significa a ação de Deus fora do Éden para trazer o homem de novo para dentro do Éden. Lembra? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no Éden. Escreve no meio da tua folha aí a palavra Éden. No meio da folha. Coloca Éden. Colocou Éden. Então, a palavra diz que Deus restituiu, que Deus restaurou. Coloca o R antes de Éden, ao lado de do Elá, Ré.
São significa ação de Deus. Coloca o são depois de Éden. Você vai ver o nome agora aparecendo, chamado redenção. Deus obteve para você uma eterna redenção. Antes o Éden era um lugar físico onde Deus colocou o homem com tudo lá. Pergunta: Adão tinha ouro lá? Tinha prata lá? Tinha fruta lá? Tinha doença lá? Tinha morte lá? Tinha desgraça lá? Era chamado de paraíso. Éden era o lugar de Deus na terra, para Deus conversar com o homem e o homem conversar com Deus. Deus vinha lá, o homem estava lá, e os dois tinham aquela amizade extraordinária. O homem perdeu a vida de Deus, perdeu o Éden. Quando Cristo veio, Ele não trouxe o Éden para o lugar físico, Ele trouxe para dentro de você. Porque a Bíblia diz: o reino de Deus não estará mais ali nem lá, estará em vós. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que você é redimido, comprado de volta para o reino de Deus pelo sangue de Jesus, para nunca mais voltar à escravidão de Satanás. Aleluia. Deus abençoe sua vida.